O milionário fica chocado ao encontrar mendigo negro com sua filha surda. Na rua, Fernando estava acostumado a ver a vida através de janelas imensas de vidro, em seu escritório no centro financeiro de São Paulo. Uma rotina construída entre cifras, contratos e sorrisos calculados. Tudo pulsava luxo à sua volta: carros importados, apartamentos em bairros nobres, restaurantes caros. Mas ali, no meio da multidão, um contraste gritava tão alto que parecia uma bomba prestes a explodir. Era um dia comum. O sol refletia nas fachadas de vidro das lojas, no barulho incessante dos carros, nas buzinas nervosas. Fernando caminhava ao lado de Isadora, sua filha, que sorria alegremente enquanto apontava para as lojas coloridas e os artistas de rua. Embora o mundo fosse mudo para ela, a surdez isolava sua voz, mas não seu coração. Ela tocava o braço do pai, e ele respondia com um aperto tranquilo. Mas seus pensamentos, presos nas planilhas, na próxima reunião. Até que, de repente, ele viu, no meio da calçada suja e cheia de gente, uma cena impossível para alguém da sua bolha. Um menino negro com roupas rasgadas, o rosto marcado pela vida dura das ruas, segurava as mãos de Isadora. O menino sorria. Ela, encantada, retribuía o sorriso com os olhos que brilhavam de uma inocência que Fernando já esquecera. Um mendigo, como ele teria chamado antes, estava ali, conversando com a filha dele. Aquele choque cortou sua alma. A mistura incômoda de surpresa e medo apertava seu peito. O que a sociedade pensaria ao vê-lo ali, tão perto daquilo que ele sempre tentou evitar? Passantes paravam e cochichavam, dedos apontavam. O milionário com o vagabundo. Ouviu uma voz seca. Fernando sentiu o olhar pesado da multidão, espurando-o para fora do conforto. Ele queria afastar Isadora, impor regras, preservar a imagem. Mas alguma coisa dentro dele tremia, franzia a testa, transformava aquele choque em um nó de curiosidade e algo parecido com esperança. O menino se chamava Kaique. Sua risada era franca, suas mãos grandes e fortes, cheias de vida. Isadora, com seus gestos silenciosos, e Kaique, com suas histórias de rua, começaram uma amizade que Fernando apenas podia observar, assustado e fascinado, tentando entender quem era aquele garoto que com simplicidade bagunçava o mundo frio e controlado que ele tinha construído. Durante o passeio, enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios, Fernando viu sua filha sorrir de verdade. Não um sorriso para fotos ou eventos, mas uma alegria sincera que parecia acender a escuridão, que ele mesma não sabia que carregava. Mas naquela festa inesperada, um espectro ameaçador já rondava. O pai biológico de Kaique apareceu do nada, uma sombra do passado pronta para reivindicar o garoto. Instantes antes de esquecer suas reservas, Fernando sentiu um aperto cruel. A amizade que nascera naquelas ruas poderia ser arrancada dele. De um lado, o peso da lei e do sangue. Do outro, um homem forçado a quebrar seus próprios muros de status para proteger o que agora sentia que era mais importante do que dinheiro. Ele viu o rosto de Isadora, a mão de Kaique segurando a dela forte, o sorriso deles como braceletes de luz em meio à tempestade que se aproximava. O que faria Fernando? Lutaria contra seu próprio passado? Abriria sua alma para um mundo que sempre rejeitou? O futuro era incerto. O silêncio carregado de tensão preenchia o ar, enquanto aquela cena simples deixava um rastro de perguntas cortantes. Poderia aquele milionário aprender o que é realmente ser pai através de uma amizade improvável? Estaria ele pronto para enfrentar tudo, sua imagem, seus medos,
para defender esse novo significado de família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ali, no meio daquele estalo de emoções, Fernando sentiu o ar se espremer em seu peito como um punho apertado. O tempo parecia suspenso, enquanto ele observava os sorrisos de Isadora e Kaique. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, o pai de Kaique se aproximou, a sombra dele se projetando sobre a luz que iluminava a cena. Era um homem alto, com olhos que refletiam dor e raiva. Kaique, ele gritou, a voz saindo como um trovão entre os murmúrios da multidão. O garoto, apenas um menino, parou. As mãos de Isadora escorregaram lentamente, o sorriso morrendo em seus lábios. Fernando se moveu instintivamente, posicionando-se entre Kaique e aquele homem, o coração disparado. Por favor, você não precisa fazer isso. Fernando tentou apelar, mas a expressão do pai de Kaique era uma tempestade, e suas palavras soaram vazias. Ele se virou para a multidão e a raiva se moldou em suas palavras socadas. Essa criança é minha. Ele não pertence a vocês. A multidão começou a murmurar, olhares se encontrando e se afastando. Olha o milionário se metendo onde não é chamado, alguém sussurrou, e uma onda de reprovação começou a se espalhar. Fernando sentiu o peso da desaprovação, mas isso era insignificante diante da cena dramática que se desenrolava. Kaique olhou para Fernando confuso. As lágrimas brotaram nos olhos do menino, enquanto o pai se aproximava mais. Você não sabe de nada sobre mim, seu playboy. Eu lutei para trazer esse garoto à vida, mas tenho que lutar mais, porque essa vida não é feita para ele. As palavras cortaram mais profundo do que qualquer lâmina. Fernando nunca se sentira tão impotente. Ele queria proteger Isadora, mas e se aquilo lhe custasse a amizade do garoto que ele começara a valorizar? E se Kaique, que havia trazido um vazio de vida à sua filha, estivesse realmente em perigo? Enquanto a tensão enchia o espaço, algo inesperado aconteceu. O pai de Kaique, com um gesto brusco, puxou uma corrente de metal de seu bolso. A multidão assistia, hipnotizada por cada movimento. Você não vai levar meu filho! Ele gritou, e Fernando sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudesse reagir, o homem, em um momento de fraqueza ou força, desabou no chão. A corrente escorregando de seus dedos, uma confissão involuntária. Eu sou seu pai, Kaique. Ele se curvou, o peso do mundo esmagando seus ombros. Mas eu sou também um traficante. O que você não sabe é que a vida que eu levei é o que colocou você neste risco. Se eles descobrirem que você está comigo, eles podem vir atrás de você. Silêncio. O grito de uma sirene ecoou ao longe, um sinal de que a polícia estava se aproximando. Fernando sentiu o batimento cardíaco acelerar. Kaique estremeceu, a mão de Isadora apertando a dele, trêmula e doce. A revelação pendia no ar, pairando como nuvens pesadas, quase oferecendo à cena um toque surreal. Fernando agora se viu em uma encruzilhada. Então o que era aquele laço que estava formando?
Os segredos se acumulavam como sombras em sua mente, e de repente ele se perguntou: teria Kaique mais em comum com ele do que ele gostaria de acreditar? A vida de um milionário poderia se entrelaçar com a história dolorosa de um menino de rua. O que isso significava para Isadora, para todos eles? E enquanto a multidão se agitava, a sirene se aproximava, Fernando se deu conta de que tudo o que acreditava ser verdadeiro tinha se desfeito em um instante. O futuro era uma página em branco, cheia de perguntas e sombras, aguardando por respostas que pareciam cada vez mais impossíveis de encontrar. Fernando estava ali, paralisado, enquanto o pai de Kaique desabava sob o peso das suas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas dentro da confusão a adrenalina tomou conta das ações de todos ali presentes. Os olhares ansiosos da multidão estavam fixados na cena, como se esperassem um desfecho dramático. E o alerta agudo da sirene se aproximava, cada vez mais perto, cortando. Atenção no ar. Mas antes que alguém pudesse agir, uma figura emergiu da multidão. Uma mulher forte e determinada, com cabelos curtos e veste simples. Ela caminhou com firmeza em direção ao grupo, os olhos ardendo com uma intensidade que parecia desafiar o próprio destino. Parem! Sua voz ecoou, clara e poderosa, como um trovão na tempestade. Era Luísa, a mãe biológica de Isadora, que tinha desaparecido de suas vidas anos antes. Fernando ficou atordoado, a realidade girando ao seu redor. Luísa parou ao lado de Kaique, olhando fixamente para o pai dele, como se essa cena a tivesse despertado de um pesadelo. Você não tem o direito de ameaçar essa criança. Ela disparou, com a voz firme. Fernando abriu a boca, então fechou rapidamente, incapaz de processar como a mulher que havia abandonado sua vida estava agora no centro de um tumulto que envolvia tudo o que ele tinha construído. Isadora, ali perto, parecia emocionada, lutando contra a desorientação. Você não sabe nada sobre sacrifício, o pai de Kaique gritou, a fúria escorrendo de seus olhos. Eu fiz o que pude. Não desista de mim agora, acrescentou, pressionando a mente de Kaique contra a parede da culpa e da raiva. As emoções ferviam, e Fernando, nesse instante, percebeu a fragilidade absurda da situação. Sacrifício. Luísa riu secamente, um riso que tinha gosto de dor e amargura. Você acha que isso é sacrifício? Ao invés de se preocupar com o futuro dele, se afunda em suas próprias escolhas e quer arrastar Kaique junto. Ele merece mais do que você pode oferecer. E suas palavras cortaram o ar, atingindo Fernando com a força de uma tempestade. Isadora, com sua inocência, estava ali, entre aqueles dois mundos em colisão, um laço de esperança e amor entre ela e Kaique, agora ameaçado por gritos e mágoas. O garoto segurou a mão de Isadora, apertando-a como se ela fosse um salva-vidas, sua expressão mesclando tristeza e confusão. Fernando sentiu um nó na garganta. O caos crescia e o tempo parecia se arrastar. Ele percebeu que a realidade ameaçava desmoronar. Ele não era apenas um milionário medindo dois mundos. Ele estava agora no meio de um turbilhão de vidas interligadas. O que era apenas um encontro despretensioso havia se transformado. De Isadora, mas tenho mais a dizer. Ela começou. A tensão escalando, a multidão segurando a respiração coletivamente. Kaique não é apenas um garoto perdido. Ele é seu filho também. A confissão caiu como uma bomba de tempo, ressoando em Fernando como um eco distante, enquanto o silêncio absorvia a revelação. Ele acreditou que sua história era uma linha clara, delimitada entre riquezas e escolhas, mas aquela frase mudava tudo.
o que ele realmente sabia sobre quem era e o que poderia fazer. Diante daquele novo e chocante panorama, tudo se desenrolava diante dele, e a sirene da polícia se aproximava, uma sombra crescente no fundo. As perguntas começaram a girar. Que relações poderiam se desenvolver a partir daquele momento? Ele estava pronto para enfrentar essa nova verdade? A multidão observava, mas naquele instante, tudo o que Fernando conseguia ver era o olho do furacão, esperando a tempestade explodir. Fernando estava ali, paralisado, enquanto o pai de Kayk desabava sob o peso das suas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas dentro da confusão, a adrenalina tomou conta das ações de todos ali presentes. Os olhares ansiosos da multidão estavam fixados na cena, como se esperassem um desfecho dramático, e o alerta agudo da sirene se aproximava, uma sombra crescente no fundo. Ele é seu filho também. As palavras de Luísa reverberaram na mente de Fernando como um eco. Seria impossível? Então a imagem dela fugindo do passado dele foi esmagada por um novo entendimento. Mas enquanto ele tentava processar tudo aquilo, algo cambaleou meticulosamente na multidão. Uma mulher, com o rosto pálido e expressão aterrorizada, se destacou. Era Marta, a assistente de Fernando. Mais do que uma funcionária, ela era uma confidente, uma amiga. Ele a reconheceu imediatamente, e sua mente foi inundada de memórias. Mas havia algo diferente na maneira como ela olhava, como se estivesse prestes a explodir em lágrimas. Fernando, a voz dela arrastou a atenção de todos. Eu preciso falar com você. A urgência em seu tom era palpável. Ela estava quase aos prantos. O pai de Kayk hesitou, um momento de distração, e isso fez com que a multidão se voltasse para ela. Você precisa saber a verdade. O que está acontecendo aqui é muito maior do que você imagina. Os olhares mudaram para Marta. O que ela tinha a dizer? O clima tenso se intensificou, um nó de expectativa crescendo. Fernando avançou um passo, absorvendo a intensidade. Marta, o que você quer dizer? Ele sentia o coração disparar, um misto de preocupação e uma pontada de medo. Ela olhou para Kayk agora, os olhos brilhando com lágrimas. A verdade sobre o passado, a razão pela qual Luísa, a razão pela qual ela se afastou de você. Ela parou, respirando fundo. Ela não apenas foi embora. Depois que você a deixou, ela se envolveu com algo muito mais profundo e perigoso. Fernando sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que você está dizendo? A incredulidade fervia nas suas veias, mas a expressão de Marta carregava um peso que ele não podia ignorar. Luísa, ela se envolveu com um grupo, uma gangue, algo que vai muito além da vida que você imagina. E Kayk, ele está no meio disso. As palavras escorregaram como veneno, cada sílaba batendo em seu peito. A multidão murmurou. O pânico despertou entre eles. Kayk olhou para Fernando, os olhos cheios de confusão. O que ela está falando, papai? O desespero fez a voz dele tremer. Ele é seu filho, Fernando. Luísa cortou, como se suas palavras pudessem desacelerar o tempo. Eu nunca quis que ele soubesse disso. Havia um desespero no olhar dela, a expressão de alguém que está prestes a perder tudo. Marta não parou. Ele está sendo procurado. Esses homens que você viu na rua, eles não olham com carinho. Estão atrás dele. E você? Ela hesitou, o olhar se tornando sombrio. Você precisa tomar cuidado. Eles estão após sua fortuna e a conexão que você tem com ele. As revelações giravam como uma tempestade na mente de Fernando. Como assim? A vida dele, a relação entre os três, tinha se tornado uma armadilha.
O caos tomou conta dos flashes de memórias e decisões que ele havia tomado, cada uma levando a esse momento. E então, o inesperado. Uma figura emergiu da multidão. Um homem de terno preto, com expressão maligna, seus olhos focados intensamente em Fernando. O semblante do desconhecido era frio e calculista. Ele se aproximou como uma sombra, envolto em uma aura de desespero e manipulação. Você não sabe o que lhe espera, milionário, disse ele, com um sorriso sinistro. O clima ficou gelado. O homem olhou para Kaique, depois para Fernando, com um sorriso que sugeria um jogo muito mais profundo do que eles podiam compreender. Seu passado vai voltar para te pegar. Aconteça o que acontecer, você irá perder tudo o que ama. E quando ele se virou, um frio percorreu a espinha de Fernando. O que estava acontecendo? Todos aqueles laços, todas aquelas experiências compartilhadas estavam prestes a ser desmanteladas. Ele olhou para Kaique, que estava mais perdido do que nunca. Poderia ele realmente proteger aquele garoto, ou seria impossível escapar do que estava vindo? O futuro parecia abarrotado de sombras. Cada movimento na multidão agora era um eco de uma realidade cruel que estava prestes a se revelar. A sirene se aproximava cada vez mais, mas dentro de Fernando, um novo e mais profundo medo brotava. Tudo se emaranhava. Que escolha ele faria agora? Havia uma batalha além daquelas calçadas, e ela estava se aproximando. Fernando estava ali, paralisado, enquanto o pai de Kaique desabava sob o peso das suas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas dentro da confusão, a adrenalina tomou conta das ações de todos ali presentes. Os olhares ansiosos da multidão estavam fixados na cena, como se esperassem um desfecho dramático, e o alerta agudo da sirene se aproximava, uma sombra crescente no fundo. Ele é seu filho também. As palavras de Luísa reverberaram na mente de Fernando como um eco. Seria impossível? Então, a imagem dela fugindo do passado dele foi esmagada por um novo entendimento. Mas enquanto ele tentava processar tudo aquilo, algo cambaleou meticulosamente na multidão. Uma mulher com o rosto pálido e expressão aterrorizada se destacou. Era Marta, a assistente de Fernando. Mais do que uma funcionária, ela era uma confidente, uma amiga. Ele a reconheceu imediatamente e sua mente foi inundada de memórias. Mas havia algo diferente na maneira como ela olhava, como se estivesse prestes a explodir em lágrimas. Fernando, a voz dela arrastou a atenção de todos. Eu preciso falar com você. A urgência em seu tom era palpável. O pai de Kaique hesitou, um momento de distração, e isso fez com que a multidão se voltasse para ela. Você precisa saber a verdade. O que está acontecendo aqui é muito maior do que você imagina. Os olhares mudaram para Marta. O que ela tinha a dizer? O clima tenso se intensificou, um nó de expectativa crescendo. Fernando avançou um passo, absorvendo a intensidade. Marta, o que você quer dizer? Ele sentia o coração disparar. Um misto de preocupação e uma pontada de medo. Ela olhou para Kaique agora, os olhos brilhando com lágrimas. A verdade sobre o passado. A razão pela qual Luísa. A razão pela qual ela se afastou de você. Ela parou, respirando fundo. Ela não apenas foi embora. Depois que você a deixou, ela se envolveu com algo muito mais profundo e perigoso. Fernando sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que você está dizendo? A incredulidade fervia nas suas veias, mas a expressão de Marta carregava um peso que ele não podia ignorar. Luísa, ela se envolveu com um grupo, uma gangue, algo que vai muito além da vida que você imagina. E Kaique, ele está no meio disso.
As palavras escorregaram como veneno, cada sílaba batendo em seu peito. A multidão murmurou. O pânico despertou entre eles. Kaique olhou para Fernando, os olhos cheios de confusão. O que ela tá falando, papai? O desespero fez a voz dele tremer. Ele é seu filho, Fernando. Luísa cortou, como se suas palavras pudessem desacelerar o tempo. Mas eu nunca quis que ele soubesse disso. Havia um desespero no olhar dela, a expressão de alguém que está prestes a perder tudo. Marta não parou. Ele está sendo procurado. Esses homens que você viu na rua, eles não olham com carinho. Estão atrás dele. E você? Ela hesitou, o olhar se tornando sombrio. Você precisa tomar cuidado. Eles estão após sua fortuna e a conexão que você tem com ele. As revelações giravam como uma tempestade na mente de Fernando. Como assim? A vida dele, a relação entre os três, tinha se tornado uma armadilha. O caos tomou conta do flashes de memórias e decisões que ele havia tomado, cada uma levando a esse momento. E então, o inesperado. A figura que se destacou da multidão, o homem de terno preto, se virou de uma forma mais rápida, como se tivesse ouvido tudo. Ele fez um sinal para outro homem que estava do lado de fora. E então, tudo aconteceu em uma fração de segundo. Um grito ecoou. A multidão se despedaçou em pânico. E então, uma explosão. O impacto atingiu Fernando com força, derrubando-o ao chão. O barulho foi ensurdecedor. Fumaça subiu em uma nuvem espessa, enquanto as pessoas corriam em desespero. Ele se levantou assombrado, a visão embaraçada pela fumaça e pela confusão. Instintivamente, buscou Isadora. Mas o que viu paralisou sua alma. Ela estava no chão, segurando a mão de Kaique, ambos com rostos pálidos e em choque. O pai de Kaique, um homem consumido pela raiva e pelo desespero, gritou e se lançou em direção a Fernando. Você fez isso! Ele tinha os olhos cheios de ódio, como se cada palavra pudesse ser uma arma. O choque do que acontecera bateu forte. Fernando não conseguia entender, não conseguia processar. A fumaça girava. Ele olhou desesperado para Marta, que estava em choque, e para Luísa, que também estava sendo puxada pela multidão em pânico. Kaique! O grito de Isadora atravessou a confusão. Ela se soltou da mão do menino e correu em direção a ele. O momento foi eterno, e quando os olhos de Fernando se encontraram com os de sua filha, ele soube que precisava agir. Mas o que ele faria? Como poderia proteger essa nova família enquanto a vida deles desmoronava em meio ao caos? Ele estava prestes a perder tudo. E mais importante, quem poderia ser o verdadeiro inimigo ali? A pergunta pairou no ar pesado, e o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Fernando estava ali, paralisado, enquanto o pai de Kaique desabava sob o peso das suas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas dentro da confusão, a adrenalina tomou conta das ações de todos ali presentes. Os olhares ansiosos da multidão estavam fixados na cena, como se esperassem um desfecho dramático. E o alerta agudo da sirene se aproximava, uma sombra crescente no fundo. Kaique! O grito de Isadora atravessou a confusão. Ela se soltou da mão do menino e correu em direção a ele. Todos os sentidos de Fernando estavam em alerta máximo. O coração batia em um ritmo frenético, e o tempo parou quando ele viu Isadora correndo. Ele tentou gritar, a voz presa na garganta, mas não havia palavras. Antes que Isadora pudesse alcançar Kaique, a multidão em pânico começou a se mover, como se uma onda invisível os empurrasse. A fumaça densa também dançava ao redor, e Fernando mal podia enxergar.
Ele começou a se mover, mas as pernas pareciam pesadas. Cada passo, um desafio. Seus olhos buscavam a filha. A pressão aumentou quando algo fez um barulho ensurdecedor. Foi como se o mundo estivesse desmoronando. O homem de terno, ainda ali, desviou seu olhar, e por um instante, Fernando teve a sensação de que aquele homem tinha um conhecimento profundo que ninguém mais possuía. O olhar dele respirava perigo, e cada músculo de Fernando alertava. Algo muito mais sério estava prestes a acontecer. De repente, um grito cortante ecoou pelo ar, seguido por uma explosão de luz. Um fogo começou a se espalhar em um lado da rua, rapidamente aumentando com o vento. As pessoas começaram a gritar, e a sensação de desespero crescia. Isadora! Kaique! Fernando finalmente conseguia gritar, a voz cortando através do caos. Ele agachou-se e, com as mãos, cobriu o rosto de Isadora, mas ainda assim não conseguia desviar o olhar da onda de fumaça que se aproximava. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de lágrimas, e ele começou a sentir que a dor estava apenas começando. E no meio das chamas, uma figura conhecida se aproximou. Era Marta, com uma expressão de dor e raiva. Fernando, eles vão levar Kaique, precisamos salvá-lo. O olhar dela era um misto de desespero e determinação. Enquanto falava, ela puxou a mão dele. Mas o que vinha a seguir era muito mais insano do que qualquer coisa que poderia imaginar. Do alto de um prédio, uma sombra se projetou. Um homem altíssimo e robusto. Pulou e aterrissou de forma imponente entre eles. A multidão gritou em pânico, e Fernando conseguiu reconhecer aquele rosto. Um ex-conhecido de Luísa, um cangaceiro que fazia parte do passado obscuro dela. Você pensou que havia esquecido de mim, Fernando? O homem sorriu, um sorriso frio e cruel, que fez Fernando tremer. A mente dele passou a acreditar que tudo que ele conhecia havia virado de cabeça para baixo. Sabia que ela era covarde ao te deixar, mas estava esperando por sua oportunidade. Agora vou pegar tudo que é seu, começando por esse pequeno. Ele olhou para Kaique, que estava preso entre a multidão, e só conseguia olhar com uma expressão de confusão. Fernando sentiu um aperto no peito, uma dor cortante. Era uma revelação devastadora, algo que ele nunca esperou. Esse homem tinha vínculos diretos com a vida de Kaique, e esses laços eram mais profundos do que ele imaginava. Não, você não vai fazer isso! Ele gritou, direcionando seu fúria e força para resgatar Kaique daquele pesadelo. Mas então, um grito, não de desespero, mas de alívio, veio de Isadora. Papai, olha! Ela apontava para algo no céu. Um drone baixando lentamente, como um vigilante com suas câmeras em foco, o seguiu diretamente até eles. E no drone, uma mensagem iluminada brilhava em letras grandes. Se a vingança é o que você quer, um jogo maior está aconteceu. Os murmúrios na multidão se transformaram em desespero. Fernando olhou para Marta, desesperado, e depois para Luísa, que estava agora atrás deles, observando tudo com um olhar conhecedor e sombrio. A realidade distorcida de seu mundo começou a desmoronar, e não importava o que ele fizesse, tudo estava interligado por um passado que eles mal compreendiam. Eu não sei mais o que é real, gritou Fernando. E em um momento de clareza súbita, ele percebeu que o que estava em jogo era mais do que a amizade de Kaique e Isadora. Era todo o seu mundo, e tudo o que ele acreditava que sabia sobre a vida. Com aquela mensagem nos céus, a história havia mudado. Cada escolha, cada passo, estava envolto em um mistério mais profundo do que poderia suportar. O futuro se estendia à sua frente,
como uma estrada desconhecida. Até onde ele iria para proteger aqueles a quem amava? A resposta ainda estava escondida nas sombras, esperando para ser revelada. Fernando estava ali, paralisado, enquanto o pai de Kaique desabava sob o peso das suas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas dentro da confusão, a adrenalina tomou conta das ações de todos ali presentes. Os olhares ansiosos da multidão estavam fixados na cena, como se esperassem um desfecho dramático, e o alerta agudo da sirene se aproximava, uma sombra crescente no fundo. Kaique, o grito de Isadora atravessou a confusão. Ela se soltou da mão do menino e correu em direção a ele. Todos os sentidos de Fernando estavam em alerta máximo. O coração batia em um ritmo frenético, e o tempo parou quando ele viu Isadora correndo. Ele tentou gritar, a voz a se mover, mas as pernas pareciam pesadas, cada passo um desafio. Seus olhos buscavam a filha. A pressão aumentou quando algo fez um barulho ensurdecedor. Foi como se o mundo estivesse desmoronando. O homem de terno, ainda ali, desviou seu olhar, e por um instante, Fernando teve a sensação de que aquele homem tinha um conhecimento profundo que ninguém mais possuía. O olhar dele respirava perigo, e cada músculo de Fernando alertava. Algo muito mais sério estava prestes a acontecer. De repente, um grito cortante ecoou pelo ar, seguido por uma explosão de luz. Um fogo começou a se espalhar em um lado da rua, rapidamente aumentando com o vento. As pessoas começaram a gritar, e a sensação de desespero crescia. Isadora, Kaique! Fernando finalmente conseguia gritar, a voz cortando através do caos. Ele agachou-se e, com as mãos, cobriu o rosto de Isadora, mas ainda assim não conseguia desviar o olhar da onda de fumaça que se aproximava. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de lágrimas, e ele começou a sentir que a dor estava apenas começando. E no meio das chamas, uma figura conhecida se aproximou. Era Marta, com uma expressão de dor e raiva. Fernando, eles vão levar Kaique. Precisamos salvá-lo. O olhar dela era um misto de desespero e determinação. Enquanto falava, ela puxou a mão dele, mas o que vinha a seguir era muito mais insano do que qualquer coisa que poderia imaginar. Do alto de um prédio, uma sombra se projetou. Um homem, altíssimo e robusto, pulou e aterrissou de forma imponente entre eles. A multidão gritou em pânico, e Fernando conseguiu reconhecer aquele rosto. Um ex-conhecido de Luísa, um cangaceiro que fazia parte do passado obscuro dela. Você pensou que havia esquecido de mim, Fernando? O homem sorriu, um sorriso frio e cruel que fez Fernando tremer. A mente dele passou a acreditar que tudo o que ele conhecia havia virado de cabeça para baixo. Sabia que ela era covarde ao te deixar, mas estava esperando por sua oportunidade. Agora vou pegar tudo o que é seu, começando por esse pequeno. Ele olhou para Kaique, que estava preso entre a multidão, e só conseguia olhar com uma expressão de confusão. Fernando sentiu um aperto no peito, uma dor cortante. Era uma revelação devastadora, algo que ele nunca esperou. Esse homem tinha vínculos diretos com a vida de Kaique, e esses laços eram mais profundos do que ele imaginava. Não, você não vai fazer isso, ele gritou, direcionando seu fúria e força para resgatar Kaique daquele pesadelo. Mas então, um grito não de desespero, mas de alívio veio de Isadora. Papai, olha!
Ela apontava para algo no céu. Um drone, baixando lentamente como um vigilante com suas câmeras em foco, o seguiu diretamente até eles. E no drone, uma mensagem iluminada brilhava em letras grandes. Se a vingança é o que você quer, um jogo maior aconteceu. Os murmúrios na multidão se transformaram em desespero. Fernando olhou para Marta, desesperado, e depois para Luísa, que estava agora atrás deles, observando tudo com um olhar conhecedor e sombrio. A realidade distorcida de seu mundo começou a desmoronar. E não importava o que ele fizesse. Tudo estava interligado por um passado que eles mal compreendiam. Eu não sei mais o que é real, gritou Fernando. Em um momento de clareza súbita, ele percebeu que o que estava em jogo era mais do que a amizade de Kaique e Isadora. Era todo o seu mundo e tudo o que ele acreditava que sabia sobre a vida. Com aquela mensagem nos céus, a história havia mudado. Cada escolha, cada passo estava envolto em um mistério mais profundo do que poderia suportar. O futuro se estendia à sua frente como uma estrada desconhecida. Até onde ele iria para proteger aqueles a quem amava? A resposta ainda estava escondida nas sombras, esperando para ser revelada. Mas antes que Fernando pudesse pensar em um plano, algo brutal aconteceu. Do outro lado da rua, um veículo escuro acelerou, atravessando a multidão em um desespero frenético. As pessoas começaram a gritar e correr, mas Fernando estava paralisado. O carro girou e, em um instante terrível, bateu diretamente no homem que se aproximava. O impacto foi brutal e, no meio do caos, Fernando teve uma visão. Os olhos daquele homem se arregalaram e Fernando percebeu. Ele conhecia aquele olhar. Era seu amigo de infância, Miguel, um homem que Fernando acreditava ter deixado para trás, mas que estava profundamente envolvido no mundo que ele estava tentando deixar. Com um movimento final, Miguel virou a cabeça. E sua expressão foi uma mistura de dor e liberdade. Mas aquela era apenas a primeira onda. Com o último suspiro, Miguel disse: "Você não entende, Fernando. O que você está prestes a descobrir mudará tudo." E então a luz em seus olhos se apagou. Como um peso em seus ombros, Fernando sentiu que o chão desaparecia. Aquela cena virou tudo de cabeça para baixo. O que Miguel estava tentando lhe dizer? Que segredos estavam escondidos nas sombras de seu passado? E Kaique, Isadora e até Luísa, o que eles realmente significavam neste jogo mortal? O que viria a seguir? Fernando estava ali, paralisado, enquanto o pai de Kaique desabava sob o peso das suas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas dentro da confusão, a adrenalina tomou conta das ações de todos ali presentes. Os olhares ansiosos da multidão estavam fixados na cena, como se esperassem um desfecho dramático, e o alerta agudo da sirene se aproximava, uma sombra crescente no fundo. "Kaique!" O grito de Isadora atravessou a confusão. Ela se soltou da mão do menino e correu em direção a ele. Todos os sentidos de Fernando estavam em alerta máximo. O coração batia em um ritmo frenético. E o tempo parou quando ele viu Isadora correndo. Ele tentou gritar, a voz presa na garganta, mas não havia palavras. Antes que Isadora pudesse alcançar Kaique, a multidão em pânico começou a se mover, como se uma onda invisível os empurrasse. A fumaça densa também dançava ao redor, e Fernando mal podia enxergar. Ele começou a se mover, mas as pernas pareciam pesadas. Cada passo, um desafio. Seus olhos buscavam a filha. A pressão aumentou quando algo fez um barulho ensurdecedor.
foi como se o mundo estivesse desmoronando. O homem de terno, ainda ali, desviou seu olhar e, por um instante, Fernando teve a sensação de que aquele homem tinha um conhecimento profundo que ninguém mais possuía. O olhar dele respirava perigo, e cada músculo de Fernando alertava. Algo muito mais sério estava prestes a acontecer. De repente, um grito cortante ecoou pelo ar, seguido por uma explosão de luz. Um fogo começou a se espalhar em um lado da rua, rapidamente aumentando com o vento. As pessoas começaram a gritar, e a sensação de desespero crescia. Isadora, Kaique! Fernando finalmente conseguia gritar, a voz cortando através do caos. Ele agachou-se e, com as mãos, cobriu o rosto de Isadora, mas ainda assim não conseguia desviar o olhar da onda de fumaça que se aproximava. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de lágrimas, e ele começou a sentir que a dor estava apenas começando. E no meio das chamas, uma figura conhecida se aproximou. Era Marta. Puxou a mão dele, mas o que vinha a seguir era muito mais insano do que qualquer coisa que poderia imaginar. Do alto de um prédio, uma sombra se projetou. Um homem, altíssimo e robusto, pulou e aterrissou de forma imponente entre eles. A multidão gritou em pânico, e Fernando conseguiu reconhecer aquele rosto. Um ex-conhecido de Luísa, um cangaceiro que fazia parte do passado obscuro dela. Você pensou que havia esquecido de mim, Fernando? O homem sorriu, um sorriso frio e cruel que fez Fernando tremer. A mente dele passou a acreditar que tudo que ele conhecia havia virado de cabeça para baixo. Sabia que ela era covarde ao te deixar, mas estava esperando por sua oportunidade. Agora vou pegar tudo o que é seu, começando por esse pequeno. Ele olhou para Kaique, que estava preso entre a multidão, e só conseguia olhar com uma expressão de confusão. Fernando sentiu um aperto no peito, uma dor cortante. Era uma revelação devastadora, algo que ele nunca esperou. Esse homem tinha vínculos diretos com a vida de Kaique, e esses laços eram mais profundos do que ele imaginava. Não, você não vai fazer isso! Ele gritou, direcionando sua fúria e força para resgatar Kaique daquele pesadelo. Mas então, um grito, não de desespero, mas de alívio, veio de Isadora. Papai, olha! Ela apontava para algo no céu. Um drone baixando lentamente, como um vigilante com suas câmeras em foco, o seguiu diretamente até eles. E no drone, uma mensagem iluminada brilhava em letras grandes. Se a vingança é o que você quer, um jogo maior está aconteceu. Os murmúrios na multidão se transformaram em desespero. Fernando olhou para Marta, desesperado, e depois para Luísa, que estava agora atrás deles, observando tudo com um olhar conhecedor e sombrio. A realidade distorcida de seu mundo começou a desmoronar, e não importava o que ele fizesse. Tudo estava interligado por um passado que eles mal compreendiam. Eu não sei mais o que é real, gritou Fernando, e em um momento de clareza súbita, ele percebeu que o que estava em jogo era mais do que a amizade de Kaique e Isadora. Era todo o seu mundo e tudo o que ele acreditava que sabia sobre a vida. Com aquela mensagem nos céus, a história havia mudado. Cada escolha, cada passo, estava envolto em um mistério mais profundo do que poderia suportar. O futuro se estendia à sua frente como uma estrada desconhecida. Até onde ele iria para proteger aqueles a quem amava? A resposta ainda estava escondida nas sombras, esperando para ser revelada. Então, em meio ao caos, uma explosão de luz ofuscante surgiu. Era o drone. Ele começou a emitir uma série de sons agudos que reverberavam pelo ar.
A multidão entrava em pânico. Fernando tapou os ouvidos, horrorizado. O drone começou a girar, revelando uma projeção holográfica. Todos ficaram em silêncio quando a imagem se desenhou. Era uma gravação, e nela um rosto se destacou. O de Luísa, com uma expressão que me tem que saber. Ele está em perigo por causa do que eu fiz. Estamos emaranhados em algo muito maior. Eu fiz escolhas erradas. Cada palavra era como uma facada, e Fernando olhou em volta, confuso. O homem de terno agora tinha um sorriso triunfante. Fio, Fernando, não há como escapar do passado. Não importa o quanto você tente. A multidão estava paralisada, absorvendo a revelação. O peso da verdade caía sobre os ombros de Fernando, e ele sentiu o mundo desabar. Luiz olhava diretamente para a câmera, o desespero nos olhos. Você precisa proteger Kaique. Eles vêm atrás dele e atrás de você. Por favor, não confie em Marta. Ela também está envolvida. A mensagem pausou. Fernando congelou. O que Luísa estava dizendo? Marta? A mulher que sempre defendeu? O caos ao seu redor se tornava confuso, e a adrenalina misturava-se ao medo. Ele olhou nervosamente para Marta, que tinha a expressão de quem estava prestes a chorar. Não, isso não pode ser verdade. Fernando balançou a cabeça, mas a própria gravação era uma realidade palpável. Kaique estava se afastando agora, desencontrado e triste, sua inocência destruída. Você é meu pai? Fernando queria gritar. Queria abraçar o garoto e dizer que tudo ficaria bem, mas o peso da revelação o impedia. E enquanto a fumaça subia e a sirene se aproximava, uma nova verdade gigantesca começava a se formar, uma teia de mentiras e segredos. Fernando percebeu que estava cercado por enganos e traições. E a pergunta martelava em sua cabeça: quem ele poderia confiar agora? O futuro se estendia diante dele como um abismo profundo e sem fundo. A urgência enchia o ar. Quem seriam os verdadeiros aliados? O que mais estava escondido nas sombras? A resposta estava mais próxima do que ele pensava, prestes a se desenrolar em cada batida de seu coração. Fernando estava ali, paralisado, enquanto as palavras de Luísa ainda ecoavam em sua mente. Kaique, ele é seu filho. Uma revelação que parecia desmoronar tudo ao seu redor. Ele queria questionar, gritar, mas a visão do passado, um dos homens mais influentes do submundo, agora pulsava em sua mente. Marta, você está envolvida com eles? A voz dele saiu como um sussurro, quase inaudível, mas carregada de uma dor profunda. Marta balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, Fernando. Eu te ajudo porque te amo. Eu nunca iria fazer mal a você ou ao garoto. A agonia na voz dela era evidente, mas a multidão levando. A gravidade da situação criou um eco de desconfiança. O homem em terno preto, com um sorriso cruel, avançou. Isso é apenas o começo, meus amigos. Estava esperando por um momento como esse. Vocês não sabem o poder que tem aqui, em suas mãos. Ele gesticulou, envolvendo a todos em seu olhar ameaçador. Mas eu sei muito mais do que vocês imaginam. Fernando olhou para Kaique e então para Isadora, que estava paralisada, os olhos arregalados. Ele percebeu que precisava agir. O caos se intensificou quando as sirenes se aproximaram, o som cortando como uma faca dentro da confusão. Ele não podia deixar que Kaique fosse levado. Esse menino agora significava mais do que amizade. Era algo que conectava sua alma a um futuro que ele nunca quis, mas que agora parecia inevitável. Mas antes que pudesse fazer algo, o homem interno fez um gesto rápido para o lado, e algo disparou do bolso dele.
Um pequeno dispositivo. Com um clique, uma luz brilhante iluminou o ambiente, revelando figuras saindo das sombras, todos armados. Era uma verdadeira emboscada. Os rostos duros e decididos deixavam claro que estavam ali para fazer um trabalho sujo. Você não pode escapar, Fernando. O passado cobra seu preço, e você irá pagar por todo o sofrimento que causou. O homem sorriu, e Fernando sentiu uma onda de raiva e impotência. O que ele havia feito para merecer isso? Mas a mente começou a se movimentar, e ele percebeu que havia um elo tênue entre os dois homens. A multidão começou a se agitar. Gritos e murmúrios preenchiam a atmosfera tensa. As pessoas se afastavam, criando um espaço sombrio, como se uma tempestade estivesse prestes a se desdobrar. E naquele momento, uma figura familiar surgiu da fumaça e do caos. Era Miguel. "Vocês não podem levar meu filho!" Miguel gritou, indo em direção a Kaique. Fernando ficou em choque, as palavras queimando sua língua enquanto a nova reviravolta se desenrolava diante dele. Miguel? Que história era essa? O homem que considerava um amigo estava diante dele, transbordando de emoção. Você nunca foi um pai para ele. Fernando! Eu fui! Miguel olhou para Kaique, com uma mistura de amor e fúria. Fernando sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele não poderia existir uma conexão mais devastadora. Os mundos sob seus pés agora estavam enraizados em suas inseguranças. "Ele é meu filho!" gritou Miguel, e tudo pareceu congelar. Fernando se virou para Marta em busca de uma explicação. Mas a visão dela o traiu. Ela estava paralisada, as mãos cobrindo a boca em choque. "Kaique, não pode ser. Eu não sabia." Fernando murmurou, enfim, levando o peso de uma realidade insuportável. Kaique olhou de Miguel para Fernando, angustiado. A confusão no rosto do garoto afundava o coração de Fernando ainda mais. Se Kaique era o filho de Miguel, o que isso significava para ele? E para sua ligação com aquele menino que tanto se tornara importante. A tensão cresceu, as armas levantadas parecendo perigosamente perigosas, e a sirene da polícia se tornou um grito distante e aterrador. Enquanto o alvoroço da multidão se intensificava, Fernando teve que tomar uma decisão. Estava claro que não apenas seu passado viria à tona, mas a verdade tinha um preço. O que ele faria com isso? Poderia existir uma saída, mas a realidade era cruel. Ele não poderia ignorar a conexão entre os três. O destino os unira em um emaranhado de mentiras e verdades. Ele tinha que proteger aqueles que amava. Mas qual era o significado de amor quando tudo estava em jogo? A voz de Luísa ainda ecoava na sua mente. Você precisa proteger Kaique. E agora, Miguel estava mudando tudo. A pergunta que o atormentava não era mais sobre como manter Kaique a salvo, mas como lidar com a dor e a traição que ameaçavam tudo que acreditava. E enquanto a fumaça se dissipava e os gritos aumentavam, o adeus da verdade finalmente se revelaria. Fernando respirou fundo, sentindo o peso do mundo cada vez mais sob seus ombros. Ele encarou Miguel, que estava ali, a fúria e a dor expostas no rosto. A multidão em volta começou a murmurar, confusa, questionando o que viria a seguir. O homem interno parecia se divertir com aquele caos. Ele aproveitou o momento, rindo de um jeito que fazia o estômago de Fernando revirar. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. "Miguel, você é como um fantasma do meu passado", Fernando gritou, suas palavras ecoando na confusão. "Mas isso não vai mudar o que sou agora."
Ele queria crer que o que vivia ao lado de Isadora e Kaique era real, que nada daquela bagunça mudaria seu compromisso com eles. Mas do que adiantava, se Miguel ainda almejava um pedaço da vida que ele pensava ter deixado para trás? Kaique estava ali, seus olhos inocentes buscando entender tudo aquilo. Essa visão devastou Fernando. Ele não queria que o menino fosse arrastado para esse redemoinho de desespero. "Kaique, vem aqui!" ele gritou, mas a multidão em confusão já empurrava o menino. O coração de Fernando disparou. Não, ele não poderia deixar que a inocência do garoto fosse destruída. O homem de terno gritou para os homens armados: "Pequem esse garoto, ele é a chave." A tensão ficou palpável. Fernando forçou seus músculos a se mover. Ele sabia que a única maneira de proteger Kaique era enfrentando seu passado. E então, com uma coragem que nem sabia que tinha, ele avançou. "Não se aproximem dele." Ele se lançou na frente de Kaique, sentindo o calor da adrenalina. A multidão começou a se agitar. Os olhares se voltaram para ele, e um murmúrio de espanto percorreu a massa. Ele sentiu a pressão no peito aumentar. Não podia. "E o coar? Kaique é meu filho, e eu vou protegê-lo." Os olhares confusos começaram a se acalmar. A revelação fez ondas. Miguel ficou paralisado. Aquilo pegou-o de surpresa. Os homens armados hesitaram. Nesse momento de hesitação, Fernando sentiu um fio de esperança. "Vocês não precisam fazer isso. Ninguém precisa ser ferido aqui." Sua voz ecoou, cheia de certeza. E por um instante, tudo ficou em silêncio. As sirenes da polícia ainda soavam ao longe. A tensão na multidão começou a diminuir. E com isso, a verdade que Fernando defendia ressoou. Kaique fez um movimento, segurando firme a mão do pai. A conexão entre eles era palpável. A força que vinha daquele laço rompendo barreiras de fúria e medo. "Escutem." Fernando deu um passo à frente. "O que fizemos no passado não define quem somos agora. Podemos escolher um novo caminho." A expressão de Miguel tomou um caminho novo entre a dor e a dúvida. Ele respirou fundo, sua raiva dando lugar a algo que parecia um pedido de ajuda não verbal. Luísa, então, se aproximou. "Miguel, isso não é um jogo. Nossos filhos estão em perigo. A escolha é sua, mas eu posso te ajudar. Nós podemos sair disso juntos." Sua voz suave e determinada fez o ambiente mudar ainda mais. As armas começavam a baixar lentamente, como se a empatia estivesse fazendo suas primeiras aparições. Fernando olhou para Kaique e Isadora. Viam o que se desenrolava de um lugar seguro. E viu naquilo uma oportunidade. "Nós sabemos que o mundo é cruel, mas vamos mudar isso. Juntos." O peso das expectativas agora estava em cima dele, menos como um milionário e mais como um pai. Os homens armados finalmente abaixaram as armas. Os olhares entre eles passaram de desconfiança a um reconhecimento silencioso. A multidão suspendia a respiração, e a verdade parecia se firmar entre eles. O amor e a união poderiam superar qualquer desafio. Era uma nova oportunidade, uma nova chance para todos. Fernando olhou para Kaique, agora a esperança brilhando como um farol. Ele sorriu, um sorriso que atravessava dor e alegria. Esse era o começo de um novo futuro. Mas, mesmo lá, entre o novo entendimento, uma voz suave e sombria se fez ouvir. "Você realmente acha que saiu desse jogo, Fernando?" O homem de terno riu, ecoando na multidão. A batalha apenas começou. Os olhares se voltaram novamente para Fernando.
O que mais estava por vir? O que mais teria que enfrentar? E a pergunta se formava na mente de todos. Eles realmente estariam prontos para o que viria. O futuro era incerto, cheio de sombras, mas a luz da esperança havia sido acesa, e só o tempo diria até onde eles conseguiriam ir. Ei, antes de nos despedirmos, aqui vai um recado importante. Se inscreva imediatamente no canal, porque você não vai querer perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Vamos lá! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que só os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora. Não espere nem mais um segundo.